O silêncio antes do propósito. Existe um momento na vida em que tudo parece parar. O barulho diminui, as distrações desaparecem, e você se vê sozinho, com seus pensamentos, com suas fraquezas, com suas dúvidas. Esse lugar tem um nome: deserto. E foi exatamente para lá que Jesus foi levado, não por acaso, não por erro, mas por direção divina. O Evangelho de Mateus nos revela algo impressionante. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Agora pensa nisso com calma. O mesmo Espírito que desceu sobre ele no batismo foi o que o levou ao deserto. Ou seja, Deus não apenas permite o deserto. Em alguns momentos, Ele conduz até ele. E isso quebra uma ideia que muita gente tem, a ideia de que estar em Deus significa estar sempre confortável, sempre em paz, sempre sem conflitos. Mas não foi assim com Jesus. E não será assim com você. Porque antes do propósito, vem a preparação. E antes da preparação, vem o deserto. Para entender o deserto, você precisa entender o que aconteceu antes dele. Jesus havia acabado de ser batizado por João Batista. Um momento poderoso. Um momento público. O céu se abriu. O Espírito desceu como pomba. E uma voz declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Essa declaração não era apenas simbólica. Era confirmação. Era identidade. Era propósito sendo revelado. Mas o que acontece logo depois? Jesus não vai para as multidões. Não vai começar milagres. Não vai curar pessoas. Ele vai para o deserto. E isso é profundo, porque mostra que, antes de impactar o mundo, ele foi confrontado no secreto. Antes de transformar vidas, ele enfrentou a si mesmo. Antes de ensinar multidões, ele venceu no silêncio. E isso nos ensina algo essencial. O que você vence no secreto define o que você viverá no público. Os evangelhos de Marcos e Lucas confirmam o mesmo período: 40 dias, 40 noites, sem alimento, sem conforto, sem distrações. Agora, na Bíblia, números carregam significado, e o número 40 aparece repetidamente. 40 dias de chuva no dilúvio, 40 anos no deserto para o povo de Israel, 40 dias de jejum de Moisés, 40 dias de Elias, e agora, 40 dias de Jesus. Não é coincidência, é padrão. 40 representa processo, transição, purificação. É o tempo em que algo antigo morre e algo novo começa. E no caso de Jesus, era o início de um ministério que mudaria o mundo. Mas antes disso, ele precisou passar pelo processo. E aqui está uma verdade que muita gente evita. Processos não são confortáveis, eles são necessários. O deserto não é apenas um lugar físico, é um estado. É onde você não tem para onde correr. Não tem distração, não tem aplauso, não tem aprovação. Só você e Deus. E isso assusta, porque é no silêncio que você se ouve de verdade. É no vazio que suas fragilidades aparecem. É na solidão que você descobre quem realmente é. Jesus passou por isso. Ele sentiu fome. Ele sentiu desgaste. Ele enfrentou limitações humanas. E isso é extremamente importante, porque mostra que ele não estava distante da realidade humana. Ele viveu, ele sentiu, ele enfrentou, assim como nós. Mas com uma diferença: ele venceu. O texto bíblico é claro. Depois de 40 dias, ele teve fome.
E é exatamente nesse momento que o tentador aparece. Isso não é aleatório. A tentação não vem quando você está forte. Ela vem quando você está vulnerável, quando está cansado, quando está emocionalmente abalado, quando está no limite. E aqui está um paralelo direto com a vida moderna. Quantas decisões erradas são tomadas em momentos de fraqueza? Quantas escolhas são feitas quando a mente está cansada, quando o coração está confuso, quando o espírito está fragilizado? É nesse momento que você precisa estar mais firme. E foi exatamente isso que Jesus fez. A primeira tentação não foi apenas uma sugestão. Foi um teste de identidade. Se você é o Filho de Deus, percebe isso? O ataque não começa na necessidade, começa na identidade. Porque quando sua identidade é questionada, tudo pode ser abalado. E hoje, isso continua acontecendo. Pessoas questionando quem você é, seu valor, seu propósito, sua fé. Mas Jesus não se deixou levar. Ele não respondeu com emoção. Ele respondeu com verdade, com a palavra. E isso muda tudo. Depois de 40 dias, vem a fome. E junto com ela, a primeira tentação. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Registrada claramente no Evangelho de Mateus. Agora preste atenção no que está acontecendo aqui. Não é apenas sobre comida, é sobre necessidade, é sobre urgência, é sobre usar poder para resolver algo imediato. E aqui está o ponto mais perigoso. Nem toda necessidade deve ser atendida imediatamente. Nem toda urgência justifica uma decisão. Jesus poderia transformar pedras em pão. Ele tinha poder para isso, mas ele não fez. Por quê? Porque havia algo maior em jogo. Propósito, alinhamento com Deus, obediência. E a resposta de Jesus é profunda. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui, ele cita diretamente Deuteronômio. Ou seja, ele não responde com opinião, ele responde com escritura. E isso ensina algo poderoso. Quando a necessidade grita, a verdade precisa falar mais alto. A segunda tentação é ainda mais perigosa, porque ela oferece algo que muitos desejam: poder, autoridade, controle. No Evangelho de Lucas, o tentador mostra todos os reinos do mundo e diz: tudo isso te darei, se me adorares. Agora pensa nisso profundamente. Jesus veio para governar, veio para estabelecer um reino, mas aqui está o detalhe: ele teria que passar pela cruz, pelo sofrimento, pelo sacrifício. E o que a tentação oferece? Um atalho, sem dor, sem processo, sem cruz. Agora me responde com sinceridade: quantas vezes você já foi tentado por um atalho? Uma decisão mais fácil, um caminho mais rápido, uma solução que evita o esforço. Essa tentação continua viva, mas Jesus responde novamente com firmeza: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, referenciando Deuteronômio. Ou seja, ele rejeita o poder fácil e escolhe o caminho certo, mesmo sendo mais difícil. Agora vem a mais sutil, a mais perigosa, porque ela usa a própria Escritura. No Evangelho de Mateus, o tentador diz: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E ainda cita o Salmo 91. Ou seja, ele usa a Bíblia, mas de forma distorcida. E aqui está uma das maiores armadilhas espirituais: usar a verdade fora de contexto. Porque meia-verdade também engana. A tentação aqui é clara. Prova que Deus está com você. Mostra, demonstra. Mas Jesus responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Referência a Deuteronômio. E aqui está uma lição profunda. Fé não é espetáculo.
Fé não precisa ser provada. Fé é vivida. Agora olha o padrão: necessidade, pão, poder, reinos, provação, salto. Isso não mudou, viu? Essas três áreas continuam sendo as maiores tentações humanas. Hoje isso aparece como prazer imediato, ambição sem limite e, claro, ego e validação. E o mais interessante, Jesus venceu nas três áreas. E venceu de uma forma específica, com a palavra. Não com força física, não com argumento emocional, mas com verdade espiritual. Isso revela algo poderoso. Você não vence tentação na emoção. Você vence na convicção. Agora presta muita atenção nisso. Em todas as tentações, Jesus começa da mesma forma. Está escrito. Isso não é detalhe. Isso é estratégia. É fundamento. Ele não debate, ele não negocia, ele declara. E isso, sinceramente, muda tudo. Porque quando você conhece a verdade, você não fica vulnerável à mentira. Agora pensa na vida moderna. Quantas pessoas hoje vivem sem referência, sem base, sem direção? E por isso, acabam cedendo. Jesus nos mostrou o caminho. Conhecer a palavra é proteção, é direção, é força. Depois das tentações, algo acontece. Silêncio. O tentador se afasta. E anjos vêm servir. Registrado no Evangelho de Mateus. Sem plateia, sem aplausos, sem reconhecimento público. Mas uma das maiores vitórias da história aconteceu ali, no secreto. E isso é extremamente importante, porque na sua vida, muitas das maiores vitórias não vão ser vistas por ninguém, mas vão definir tudo. Muita gente lê essa passagem como se fosse apenas um episódio isolado, um teste, um momento difícil. Mas a verdade é muito maior do que isso. O que aconteceu no deserto ecoou por toda a história, porque ali, Jesus venceu onde a humanidade havia falhado. Lembra de Adão? No jardim, com abundância, com tudo ao seu favor, ele caiu. Agora olha para Jesus, no deserto, com fome, sem nada, ele venceu. Isso não é coincidência, é redenção, é restauração, é Deus mostrando que um novo caminho estava sendo estabelecido. Onde o primeiro homem falhou, o Filho de Deus permaneceu firme. E isso muda tudo. Depois do deserto, Jesus não voltou o mesmo. Ele voltou fortalecido, alinhado, preparado. O Evangelho de Lucas diz que ele retornou no poder do Espírito. Ou seja, o deserto não enfraqueceu, o deserto fortaleceu. E isso é uma chave espiritual poderosa. O deserto não é o fim, é o início. Foi depois do deserto que vieram os milagres, as curas, as multidões, as transformações. Mas tudo isso foi sustentado por algo que aconteceu antes, a vitória no secreto. E mais do que isso, o deserto preparou Jesus para algo ainda maior, a cruz. Porque na cruz, a tentação voltaria. De outra forma, se és o Filho de Deus, desce daí. Percebe? A mesma tentativa de provar identidade, a mesma provocação. Mas ele permaneceu, porque já havia vencido antes. Agora eu quero trazer isso para você, para o seu dia a dia, para a sua realidade. Porque isso não é apenas história, é direção. Talvez você esteja vivendo um deserto, um momento difícil, sem resposta, sem direção, sem força. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. O deserto não significa abandono, significa preparação. Assim como Jesus foi conduzido, você também pode estar sendo conduzido, não para ser destruído, mas para ser fortalecido. Agora pensa nisso. Quantas vezes você quis sair de um processo antes de entender o propósito dele? Quantas vezes você pediu para Deus tirar você de um lugar que na verdade estava te moldando? O deserto dói, mas ele revela, ele limpa, ele fortalece.
As mesmas 3 áreas que testaram Jesus ainda testam você hoje: necessidade, poder e validação. Agora, falando sobre necessidade, é aquele momento em que você quer resolver tudo rápido, sem esperar, sem confiar. Quando se trata de poder, é quando você quer controle, reconhecimento, domínio. E validação é quando você sente que precisa provar algo para alguém, mostrar, aparecer. E olha, aqui está o ponto mais importante. Você não precisa vencer sozinho. Jesus mostrou o caminho, e o caminho é claro: palavra, convicção, fé. Se existe uma lição que resume tudo, é essa: vitórias públicas começam em batalhas privadas. O mundo viu os milagres, mas não viu o deserto. O mundo viu a autoridade, mas não viu a luta interna. O mundo viu o impacto, mas não viu o processo. E isso continua sendo verdade hoje. Muita gente quer o resultado, sem passar pelo processo. Quer o propósito, sem enfrentar o deserto. Mas não funciona assim. Nunca funcionou. E nunca vai funcionar. Agora vamos ser diretos. O deserto não é opcional. Em algum momento, ele chega, para todos. A diferença não está em evitar o deserto. Está em como você reage dentro dele. Você pode ceder, ou pode crescer. Você pode desistir, ou pode se fortalecer. Jesus escolheu permanecer. E por isso, ele venceu. E hoje, você tem esse exemplo. Você tem esse caminho. Você tem essa direção. Se essa mensagem falou com você, não ignora isso. Comenta aqui embaixo, eu creio, mas escreve com fé, escreve com intenção, escreve entendendo o que isso significa. Se inscreve no canal Voz dos Apóstolos, ativa o sininho, porque aqui você vai ouvir palavras que despertam, que fortalecem, que transformam. E compartilha esse vídeo com alguém. Alguém que está no deserto. Alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes, uma palavra chega no momento certo e muda tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.